Olha, aqui no Jornal da Manhã a gente fala agora sobre a Operação Lava Jato. Está conosco, gentilmente nos atendendo, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Procurador, bom dia, muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, Vila, Joseval, Thiago, é uma alegria estar com vocês. Nós que agradecemos. Procurador, os críticos da Lava Jato, no momento que o país está vivendo, aproveitam a Operação Carne Fraca para atacar a Polícia Federal. O senhor teme, de alguma maneira, que essas críticas possam aumentar em relação à Polícia Federal ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? O receio que eu tenho é que essa operação ou essas críticas sejam usadas como um pretexto para renovar o vigor daquela lei da intimidação, aquela lei que busca trazer penas maiores e novos crimes de abuso de autoridade, mas não efetivamente para reprimir o crime de abuso de autoridade, e sim para reprimir a conduta, as investigações regulares, a atuação contra a corrupção do Ministério Público e do Poder Judiciário. Procurador, bom dia, Marco Antônio Villa. Procurador, perguntar para o senhor a seguinte questão, que eu fiquei muito preocupado, acho que todos os brasileiros ficaram, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez críticas ao vazamento de depoimentos sigilosos, como os envolvidos na Lava Jato, e apontando, claro, para uma possível anulação desse depoimento e dos seus efeitos jurídicos, evidentemente. Como é que o senhor se posiciona em relação a essa questão? Certo. Primeiro, os vazamentos são ilegais, são condenáveis e são um problema. Por quê? É muito difícil você investigar e você comprovar a origem do vazamento. Em primeiro lugar, porque o jornalista tem um direito que é praticamente sagrado à fonte de informação, ao sigilo dessa fonte. Não interessa à sociedade brasileira que seja quebrado o sigilo, que o jornalista seja obrigado a entregar a fonte, porque o exercício livre da imprensa é um valor essencial para a nossa sociedade democrática, para que a democracia brasileira seja forte. Então, é muito difícil você chegar à pessoa que vazou a informação. Algo que é bom ressaltar é que o vazamento jamais interessa aos órgãos do Estado. Por quê? Porque o sigilo existe na Lava Jato exatamente para garantir o sucesso das investigações, a sua efetividade. Quando se viola o sigilo, isso atrapalha a realização de uma busca, apreensão ou de alguma medida necessária. Tudo que vazou até agora, vazou basicamente de acordos de colaboração, a que tem acesso uma grande número de advogados, várias pessoas investigadas, réus, outros parceiros de crimes dos investigados e réus, além dos agentes públicos. Nos casos em que apenas os agentes públicos tiveram acesso à informação, como nos casos de buscas e apreensões, de interceptações telefônicas, as informações não vazaram. Nada saiu sem que houvesse uma publicidade oficial daqueles atos. Bom, dito isso, dito que os vazamentos são um problema, que existe uma dificuldade para identificar os responsáveis e puni-los, apesar de isso ser o ideal, a ideia de anular provas porque elas vazaram não faz qualquer sentido. Isso viola vamos colocar assim, os parâmetros básicos da teoria probatória e da teoria de anulação de provas. Por quê? Porque você anula o uso de uma prova quando ela teve origem ilícita. Se eu usasse a prova vazada a partir do vazamento dela, aí sim alguém poderia discutir a licitude ou não do uso dessa informação. Agora, nós não usamos a prova a partir do vazamento, nós usamos a prova a partir da origem dela. Então, digamos que um colaborador venha e diga X. Eu vou usar o depoimento dele original para apontar que aquele X tem alguma probabilidade de ter acontecido. Vou usar provas confirmatórias, quebra de sigilo bancário, fiscal, cooperações internacionais que comprovem aquilo junto com a palavra do colaborador. Eu não vou usar em si o vazamento do depoimento, que é ilegal, mas sim o depoimento original, que é lícito, que é legal, que não tem nada de errado. Estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Procurador, a pergunta agora de Vera Magalhães. Procurador, bom dia. Ainda falando sobre essa ideia do ministro Gilmar Mendes de que seria possível um descarte de provas, alguns políticos e advogados nos bastidores vão além e falam em tentar uma anulação, se não de toda a Lava Jato, ao menos das delações da Odebrecht, com base nesse suposto vazamento. Eu queria saber do senhor, que acompanhou ali, pelo menos à distância, a Operação Castelo de Areia,
se há semelhanças e se há diferenças entre os dois momentos políticos e institucionais e também entre os dois casos que impeçam a Lava Jato de sofrer esse tipo de revés. Bom dia, Vera. Obrigado pela sua questão, é bastante interessante. A Castelo de Areia foi a Lava Jato que não aconteceu. Ela foi uma operação que se desenvolveu ali por 2008, 2009, identificou corrupção vinculada a uma grande empreiteira, foram apreendidas listas de pagamentos a políticos e apareceu inclusive aquela obra que foi o fio da meada da Lava Jato. Se a Castelo de Areia não tivesse sido anulada, nós poderíamos ter a Lava Jato 5 a 6 anos antes, impedindo uma série de desvios que aconteceram nesses últimos anos. Por que a Castelo de Areia foi anulada? Por ela ter começado com base em uma notícia anônima. 3 ministros do STJ entenderam que o começo da operação se deu de modo quase exclusivo sobre informações anônimas, decidindo anular a operação. Aqueles votos foram contrários à maioria dos julgadores que atuaram nos autos. Os 3 desembargadores da segunda região, ou seja, os 3 desembargadores que atuavam no segundo grau do judicial, mais o julgador original da primeira instância, mais alguns ministros do próprio STJ, entenderam que não era o caso de anulação. Ou seja, se nós fôssemos sopesar todos os julgadores que atuaram nos autos, mais gente entendeu que não era para anular do que era para anular. Mas prevaleceu a maioria formada especificamente no Superior Tribunal de Justiça, que entendeu por anular aquela operação. Os outros entendiam que existiam outras provas para além da interceptação telefônica, para além daquela informação inicial da notícia anônima, que confirmavam ela e que embasaram a decisão de quebra de sigilo telefônico, o que fazia com que a operação não fosse anulada. Bom, isso é o que aconteceu na Castelo de Areia. Na Lava Jato, para que ela possa ser anulada, é preciso encontrar falhas consistentes. Nós não identificamos qualquer falha consistente na Lava Jato que possa gerar sua anulação. Foram adotados todos os cuidados para que a operação fosse ígita, plenamente regular, e isso tem sido reconhecido pelos 3 tribunais que revisam as decisões e atos praticados no âmbito da Lava Jato. Agora, Vera, nós precisamos reconhecer que nosso sistema é favorável à anulação de casos. Nós importamos nosso sistema de nulidades dos Estados Unidos, mas nós importamos pela metade. Nós importamos a parte que protege os direitos do réu, do investigado, e não a parte que protege os direitos da sociedade. Isso é uma incongruência. É algo que nós precisaríamos consertar. As 10 medidas contra a corrupção vinham nesse sentido, mas infelizmente elas não foram até hoje aprovadas pelo Congresso Nacional. Vera, mais uma? Queria só perguntar para o senhor sobre os advogados do ex-presidente Lula. Eles têm insistido num ataque ao senhor por conta ainda daquele PowerPoint em que o senhor o colocou ali como o chefe da organização criminosa, etc. Eles têm apostado muito numa defesa, por assim dizer, política do ex-presidente Lula, dizendo que ele é vítima de uma perseguição política. Eu queria saber se o senhor vê consistência jurídica nesses argumentos e se há algum óbice às investigações contra o ex-presidente Lula por conta dessa atuação da defesa. Vera, a nossa postura não muda nada em relação à qualidade, ao poder político e econômico do réu, ou mesmo em relação à reação dele. Veja que o que eu descobri na Lava Jato, depois de 3 anos de atuação, não especificamente em relação ao ex-presidente, mas de modo geral, é que políticos jamais são corruptos, políticos jamais são criminosos, eles são sempre perseguidos. Foi isso que eu descobri. Quando a investigação é regular, quando as provas são consistentes, não resta outra alternativa senão o discurso de perseguição. Em relação ao ex-presidente, agora, sim, especificamente, o que nós devemos observar é que a atuação da força-tarefa do caso Lava Jato teve por objeto 2 acusações criminais que foram feitas, que ainda estão pendentes de julgamento, mas isso é parte de algo bastante maior. Quando nós olhamos o conjunto de acusações que existem contra ele, existem acusações formuladas e já submetidas à justiça no âmbito da Operação Zelotes, no âmbito de outra operação que corre também em Brasília, e houve uma acusação oferecida perante o próprio Procurador-Geral da República, perante a STF. Ou seja,
Outros procuradores, em outros casos, também chegaram à conclusão de que existiam provas de crimes suficientes para submetê-lo a um processo criminal. Você dizer que todos esses procuradores, todos esses juízes, sem qualquer vinculação político-partidária, que têm compromisso apenas com a justiça e que, se saírem da linha, vão ser punidos, inclusive pelos órgãos correicionais, embasados numa investigação séria por outras centenas de agentes públicos, estão conspirando para prejudicar alguém, é literalmente uma teoria da conspiração. Joseval. Procurador Deltan Dallagnol, parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez, a nossa admiração. Falar em prova consistente, o senhor, que é o homem mais bem informado da República a respeito do que eu vou perguntar, vê se pode nos dar... Não, mas é mesmo. Já há alguma prova consistente a respeito de onde está o dinheiro do Lula? Josival, bom dia. Em relação às acusações formuladas contra o ex-presidente, existem investigações em andamento e investigações já concluídas que geraram acusações criminais. Em relação àquelas acusações já feitas, que foram submetidas à justiça e que estão no âmbito da minha atuação, que são duas, o que eu posso dizer é o seguinte. Na primeira acusação, se acusaram basicamente crimes praticados no âmbito da Petrobras, relacionados à construtora OAS e à lavagem desse dinheiro. Em relação à corrupção, foram mais de 86 milhões de reais de corrupção, e em relação à lavagem de dinheiro, se acusou a destinação de parte desses 86 milhões de reais, coisa de cerca de 3 milhões de reais, que, segundo a acusação, foram destinados ao ex-presidente por meio de um upgrade do imóvel, aquele famoso triplex, reformas de mais de R$1 milhão naquele triplex e pela armazenagem de mais de R$1 milhão de bens vinculados ao ex-presidente, que foram colocados numa empresa de armazenagem, foi feito um contrato pela OAS e foi declarado falsamente o objeto daquele contrato, como se fossem bens da própria OAS. Na segunda acusação, esses recursos que foram destinados a eles são contraprestação pelos favores concedidos. Depois, numa segunda acusação, foram apontados crimes praticados também no âmbito da Petrobras, agora pela empresa Odebrecht, crimes de valores bastante elevados, e foi apontado o benefício ao ex-presidente por meio da compra de um terreno ou do direcionamento de recursos para a compra de um terreno que seria usado em favor do Instituto Lula. Um projeto que acabou não se consolidando, mas houve a comprovação de estratégias e de atos pendentes à compra daquele terreno, inclusive foram direcionados os recursos para uma empresa de fachada, e além disso, parte desses recursos, especialmente depois de ter sido cancelada a compra do terreno, foram direcionados para a compra do apartamento vizinho àquele apartamento onde reside o ex-presidente Lula, e que são também, tudo segundo a acusação, novamente, utilizados, também utilizado por ele. Ou seja, existe um apartamento contíguo ao apartamento original do ex-presidente Lula, em São Bernardo do Campo, que é usado por ele, que foi comprado com recursos que vieram, segundo a acusação, desse esquema, e que é utilizado sem a comprovação de pagamento de qualquer aluguel, o que não faz qualquer sentido dentro de um senso comum. Ou seja, existem várias evidências e existem ainda investigações de andamento, por exemplo, em relação a palestras dadas ou em relação àquele famoso sítio de Atibaia. Procurador, eu ia até perguntar uma outra questão, mas aproveitando isso do Joseval, que é a pergunta que todos fazem. Quando a gente anda na rua, circula pelo Brasil, em qualquer lugar, a pergunta é quando Lula vai ser preso e tal. Mas eu não vou perguntar, evidentemente, isso ao senhor. A pergunta que eu faria ao senhor é o seguinte: quando é que vai ocorrer, com todos esses dados que o senhor apresentou, e salvo se eu não estiver enganado, no caso da Lava Jato, ele é tri-réu, né? Porque ele é penta-réu, mas são outros dois processos, se eu não estiver enganado, em Brasília. Aí daria penta, logo vai ser igual ao Palmeiras, Ené réu. Agora, a pergunta que eu levanto ao senhor é o seguinte: quando é que vai ocorrer? Nesse ano, ele vai ser ouvido dia 3 de maio, isso eu sei. Quando é que já tem alguma data, alguma perspectiva de data de julgamento aí na primeira instância, na 13ª Vara Federal do julgamento do ex-presidente Lula?
Então, Vila, a gente não pode dizer com certeza, porque as investigações, assim como os processos judiciais, são dinâmicos. Existem dois processos em andamento aqui em Curitiba, 3 em Brasília. Um dos de Brasília faz parte da Lava Jato, você está certo ao falar que são 3. Sim. Aquele diz respeito à obstrução das investigações da Lava Jato, mas está em Brasília. E em relação a esses dois, um deles já está numa fase relativamente avançada, em que estão colhidos depoimentos de testemunhas de defesa. Isso nos faz acreditar, dentro de uma normalidade daquilo que acontece, que é possível que exista uma sentença criminal até meados desse ano. Mas isso é, claro, uma projeção com base em outros casos. Procurador, só para fechar a nossa conversa, mais uma vez o Congresso Nacional, muito se fala em acordão, tentativa de se anistiar a Caixa 2. De que forma o Ministério Público vai fiscalizar o Congresso? É claro que os poderes são independentes, mas a sociedade não pode aceitar uma manobra como essa, não é? Vila, essa pergunta é muito bacana, porque volta e meia alguém vira para mim e fala: o que vocês vão fazer em relação a isso? E a minha resposta é: nada, eu não posso fazer nada, eu não tenho poder econômico, eu não tenho poder político. O Congresso é um dos maiores poderes da República. Ele só perde, aí, em termos gerais, para o povo, para a força da população. A única força para barrar qualquer manobra no sentido de autoanistia, de manobras para esvaziar a Lava Jato, é a força da sociedade, é a força da população. Nós precisamos que as pessoas, os ouvintes, não se acostumem com os sucessivos escândalos de corrupção, não se insensibilizem e tomem postura. Veja que essa discussão em relação à anistia do Caixa 2 é, de certo modo, uma falsa discussão. É uma cortina de fumaça para aquilo que se quer, na verdade, que é sim a anistia do crime de corrupção. Várias evidências nos mostram isso. Ninguém foi condenado recentemente por crime de Caixa 2 eleitoral. É um crime que é muito difícil de você condenar alguém, porque a pena vai de 1 a 5 anos. A pena normalmente é fixada em modo próximo ao mínimo legal. Essa pena jamais vai ser uma prisão e, em regra, vai prescrever. Ou seja, vai ser cancelada porque o decurso do tempo do processo faz com que não exista nenhuma consequência para o réu. Além disso, quando veio à tona o texto da anistia no final do ano passado, ele buscava anistiar recursos que tinham por destino o financiamento eleitoral e crimes relacionados. Ou seja, o que você quer anistiar é crime de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado a recursos que têm alguma aplicação em financiamento eleitoral. Procurador Deltan Dallagnol, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, gentileza com os ouvintes aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Até uma próxima vez, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Vila, e queria deixar essa mensagem, que se nós brasileiros não atuarmos para reformas consistentes no sentido de uma eficiência do sistema de justiça criminal e uma reforma política, a Lava Jato pode ser apenas no futuro uma doce lembrança de um tempo em que nós achamos que as coisas seriam melhores e que existiria menos corrupção e menos impunidade no Brasil. Nós precisamos caminhar juntos para essas reformas. Um grande abraço, Vila e ouvinte. Obrigado.